Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras Marisa Uma, Dada Diogo, demais vereadores, população aqui presente, em quem quero comentar o senhor Jair, o senhor João, a Eva, a esposa do nobre vereador Aldeci Baianinho, o meu amigo, meu querido amigo Renato Valério, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Casamirinho, o senhor Toninho, os 14 internautas que estão nos acompanhando neste momento. E hoje eu iria vir com um assunto, mas foi em tantos temas aqui relevantes que eu quero ver se consigo tempo para poder falar sobre eles. E o primeiro que eu quero me manifestar aqui é sobre a questão das enchentes, porque a gente sabe que este período ele já vai se aproximar e todos nós somos inteligentes o suficiente para saber que a população vai passar pelos mesmos problemas se as chuvas atingirem um nível considerável. Isso aí não tem como a gente fugir, porque nós sabemos que a cidade ela foi se ocupando do terreno de forma não planejada, de forma irregular. Nós sabemos que as margens dos rios foram tomadas pelas construções, tirando as vazantes dos rios, e nós sabemos que isso vai afetar a cidade. Eu estou errado, vereador Vica Ligabo? Nós sabemos disso. É importante sabermos disso. E é importante sabermos que nós precisamos de uma ferramenta pública atuante, que é a Defesa Civil. Nós precisamos dela. Isso que os nobres vereadores desta casa têm que trabalhar junto ao Executivo Municipal para que seja restabelecido a nossa Defesa Civil na cidade, porque ela é um instrumento e um canal por onde pode ser buscado recursos para ser implementado ações de reparo desses danos causados pelas enchentes. Então, a gente sabe disso. O rio só quer aquilo que lhe pertence, e o que pertence ao rio são as vazantes. Eu estou errado, nobre vereador Agenor do Todico? É isso que acontece. Então, todas as cidades, praticamente, ela tem um problema muito grande de instalação, porque ela ocupou as margens dos rios, né? Então, as cidades foram se organizando de forma desorganizada. E, consequentemente, em cima disso, o poder público deixou de fazer as melhorias que deveriam ter sido feitas ao longo desses anos para corrigir esta falha, para corrigir este grave problema social. Então, nós observamos o quê? Que hoje, para poder corrigir, conversando com o vereador Vica Ligabo aqui, a grosso modo, ali para poder acertar a região ali do Bueiro, é em torno de 300 a 400 mil reais. E como bem lembrou o vereador Thales Satin, ali envolve trabalhar com as águas do Rio Paraíba. Questão federal, tem que trabalhar com a Agência Nacional das Águas. Mas é preciso enfrentar este problema. Até quando nós vamos passar por isso? Até quando a população vai ficar refém disso? E é algo que se constrói de um mandato para o outro? Não. Mas é preciso que tenhamos no nosso plano diretor estas metas a serem alcançadas. Estou errado, vereador Vica Ligabo? É preciso planejar essas ações e é preciso corrigir. Tem moradores ali e nós estamos percebendo claramente que está sofrendo um assoreamento aquela margem do Bueiro e que vai afetar aquelas casas que estão ali. Permitiram que se instalasse moradores em áreas de preservação ambiental. Novamente quero falar aqui do Estado que não se fez presente, do município que não se fez presente, se fez de bonzinho para instalar os moradores. Eles não têm culpa, eles precisavam do espaço. E em vez de ajudar, criou um grave problema social. E aí, eu, o vereador Max, e quem estava mais junto conosco? O vereador Aldeci Baianinho, acompanhando, fazendo uma vistoria em loco, os moradores dando risada de nós, que nós estamos fingindo que estava trabalhando.
Sendo que eu pelo menos, como estou no meu primeiro mandato, eu estou tomando ciência de um dos graves problemas que o nosso município tem, e são muitos outros problemas. Um prefeito só não resolve. Mas se nessa nossa história todos fizessem a sua parte, hoje nós teríamos uma cidade melhor do que nós temos. Isso eu tenho certeza. E os futuros gestores que virão, tenham este compromisso conosco, porque a população está cada vez mais politizada e consciente, e vão cobrar dos senhores responsabilidade quanto a esses problemas. Então, eu quero simplesmente fazer esse alerta da desorganização das cidades. Isso não é uma coisa só de Cachoeira Paulista, isso acontece em muitas outras cidades, mas é preciso que o poder público, uma hora que já estão instaladas essas casas que vão gerar problema, ela precisa ter uma retaguarda para poder atender esses munícipes quando forem vítimas das enchentes, fazendo a devida esterilização, a limpeza de suas moradias, para que haja o possível retorno delas às suas casas. Também quero aqui, senhor presidente, falar sobre as futuras instalações de empresas que estão se fazendo em nossa cidade. E muitas vezes somos cutucados pelas redes sociais de forma provocativa e, no meu entendimento, irresponsável dessas pessoas, que acha que nós estamos aqui brincando com o dinheiro público, com o espaço público, que é essa casa de lei. Não, nós somos pessoas sérias, estamos empenhados nos nossos trabalhos. E haja visto o que tem sido, que estão se instalando em nossa cidade, gerando oportunidade de emprego e renda, tributos para a nossa cidade. Eu não entendo onde estão essas estatísticas aí que diz que, em decorrência das ações do Legislativo, empresas estão indo embora. Ué, o que está acontecendo aqui com a Sicredi instalando aqui as futuras lojas americanas, o Banco Itaú, bem lembrado pelo nobre vereador Breno Anaia, aqui a loja de motos, a materiais de construção do Trevo e outras empresas que estão sendo instaladas. O que precisa realmente ser dito aqui, que quem representa o segmento empresarial da cidade tem que ter muito mais competência de representar estes profissionais à altura. Isso que eu acredito. Ter uma representatividade maior desses pontos comerciais, para que aí sim, para que a partir do momento que cada um fizer a sua parte, que seja cobrado daqueles que não estão fazendo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, sim. E aqui quero falar de um trabalho árduo, começado com vários vereadores aqui, da reativação do nosso polo industrial. E hoje eu, vereador Aldecir Baianin, vereador Max Barros, tivemos lá na rua Benedito Gonçalves Barbosa, onde estão instalados lá a Refrigeração Barbosa, o Tio João, onde está o Túlio, a serralheria. A primeira etapa que tinha começado e tinha parado, está sendo retomado. A iluminação já é uma realidade lá, certo, Tio João? Já está lá, é uma realidade. As outras vão ser cumpridas. Os decretos da rua, do nome da rua, que nem isso tinham passado para os órgãos, já foram passados. Existe um compromisso do prefeito de estar fazendo a pavimentação e o muro de contenção lá da rua. É uma primeira etapa, mas está acontecendo, e isso há de se reconhecer. Não vamos fazer uma política do olho tapado ao que está sendo feito e só olhar o que não está sendo feito. Vamos olhar o todo. É isso que nós precisamos fazer. E da minha parte, não vai me usar de forma alguma, não vai me atingir de forma alguma de eu estar sendo irresponsável com a minha atividade, com a minha atribuição como um legislador desta casa e desta cidade. A oportunidade que o povo me deu e que eu tenho procurado aqui, de forma responsável, responder à altura desse nosso povo. Tenho certeza que outros empreendimentos serão instalados em nossa cidade, porque não há como conter o crescimento desta região.
Quem acompanhar aí vai ver que isso é uma realidade. Também quero falar aqui a respeito da saúde. E sobre a saúde, eu queria dizer que era o meu tema que eu tinha hoje, com vários recortes de jornais, trazendo um problema que não é só da nossa cidade, é da nossa região, é do nosso estado, é do nosso país. Mas uma coisa aqui, o vereador Breno lembrou bem: é preciso que o mínimo que cabe a cada profissional seja feito, que é o atendimento humanizado. E eu tenho me colocado nessa tribuna que o profissional de saúde, ele é diferenciado. Nós precisamos ter profissionais com a vocação para essa atividade, e não por uma imposição de uma situação financeira. É nisso que a gente não consegue trabalhar com um profissional sensível à dor, à doença do outro. Se no passado reclamava que não recebia, que não tinha medicamento, que não tinha isso, não tinha aquilo, o que falta agora? Falta mais coisas? Falta, sabemos disso. A estratégia de saúde da família é uma legislação federal, está lá a atribuição e competência de cada um dos membros da estratégia de saúde da família, tem que cumprir, ou tem que pedir favor para ir atender as famílias, para fazer aquilo que compete. Precisamos aqui, e bem, olha, junto à Vossa Excelência, temos que aqui elevar os bons profissionais, mas temos que apontar também os ruins, porque a laranja podre tem que ser separada, porque senão não há política pública, nobre vereador Breno Anaia, que consiga atender a necessidade e a ansiedade do nosso povo. E aí nós vamos ter sempre pessoas nas redes sociais queixando-se de problemas que, para nós que temos um conhecimento do todo, sabemos que é pequeno e que poderia ser resolvido se aquela pessoa, se aquele profissional que está lá na ponta fizesse a parte dele, que é dar o atendimento humanizado a essas pessoas. E nós não estaríamos aqui gastando resposta para um assunto, para o primeiro tijolinho da atenção primária. Só para concluir, senhor presidente, e quero aqui também fazer fala da vereadora Dada Diogo quanto ao CROSS. O CROSS é uma política do Estado, e é preciso que a região, que o Estado de São Paulo se manifeste contra esta política do CROSS. E o que eu trouxe aqui, manchete de vários jornais, eu queria apontar para os senhores o quanto a região perdeu um eleito. Só que aumentou em doentes, aumentou em clientes que necessitam de internação e não tem. Então, o assunto é muito mais amplo. A discussão não é só da classe política, é de toda a sociedade. Essas são as minhas palavras nessa noite, senhor presidente.